Bora, turma! Simbora, estamos ao vivo, 21 de agosto de 2023, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Dois pontos importantes para a gente tratar hoje, bem rapidamente. Primeiro ponto, as relações entre Irã e Arábia Saudita. E o segundo ponto, a expectativa para amanhã, terça-feira, a cúpula anual dos BRICS, ou do BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e mais de 50 países que foram convidados. Então tem o que a gente falar aqui. Forte abraço para todo mundo que encontra-se ao vivo agora. Um alô também para vocês que vão assistir a esse Minuto Geográfico posteriormente. Tranquilo? Pessoal, eu não sei se vocês acompanharam, mas eu falo aqui há muito tempo que o Irã e a Arábia Saudita, que são dois países muito importantes para o Oriente Médio, romperam relações diplomáticas em meados de 2016. Meados de 2016, a Arábia Saudita ela teria mandado assassinar, ela teria dado uma pena de morte, tá? Uma pena capital contra um clérigo xiita ligado ao Irã, e em contrapartida, o Irã teria atacado instalações diplomáticas da Arábia Saudita dentro do país. Em resumo, desde 2016 as relações rompidas, mas agora apareceu um país, eu disse para vocês, nos últimos 2 anos, para mediar essas relações entre a Arábia Saudita e Irã. São dois países importantes para o Oriente Médio, para o mundo islâmico, o Irã representando aí o mundo muçulmano xiita, a Arábia Saudita representando o mundo muçulmano sunita, e vários dos conflitos do Oriente Médio, várias das guerras dentro daquela região, são na verdade guerras por procuração. De um lado, grupos armados pelo Irã, do outro lado, grupos armados pela Arábia Saudita. Significa dizer que, em tese, em teoria, se as relações entre Irã e Arábia Saudita forem resolvidas, se passarem a ser relações amistosas, alguns conflitos do Oriente Médio podem diminuir, podem esfriar ou até mesmo desaparecer. Eu gosto sempre de destacar o conflito do Iêmen. Existe um grupo rebelde armado dentro do Iêmen, formado pelos Houthis, apoiados pelo Irã, e o governo do Iêmen, apoiado pela Arábia Saudita, uma das maiores crises humanitárias não só do Oriente Médio, mas do século XXI e do mundo como um todo. Aí a novidade é que o ministro das Relações Exteriores do Irã viajou até a Arábia Saudita e encontrou com o MBS, Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro de 37 anos da Arábia Saudita, e a conversa parece ter sido positiva, parece ter sido amistosa. Os dois países já reativaram as atividades diplomáticas em seus respectivos territórios, e isso abre caminho para negociações. Lembrando a vocês que um ponto-chave, o Irã precisa sair do isolamento, porque o Irã, de certa forma, os americanos abandonaram o acordo nuclear que tinham com o Irã, obrigando o Irã a acabar. Os americanos querem que o Irã acabe com o seu programa nuclear. O Irã diz que o seu programa nuclear tem fins pacíficos para a produção de energia, ao mesmo tempo que os americanos dizem que o Irã busca construir a bomba atômica, e essa seria uma grande ameaça ao mundo. Resultado, o Irã vive um embargo sem precedentes, é um dos países mais embargados do mundo hoje, sofre uma série de sanções, não só o Irã, a Rússia e outros países que já foram citados aqui. Então a expectativa é que, se o Irã se aproxima da Arábia Saudita e, consequentemente, o Irã ganha a confiança da China, que é o país aí que está tentando fazer esse meio de campo, para os iranianos seria a melhor notícia da última década. Sair desse sufoco, desse isolamento econômico, tendo aí suas consequências geopolíticas, tá? A expectativa maior agora é um encontro entre o Ayatollah do Irã. O Ayatollah, ele é o líder supremo do país, ele é chefe político e chefe religioso, tá? Dentro do Irã, esse cargo do Ayatollah é o cargo mais importante desde a Revolução de 79, quando
derrubar o último Shah, o Reza Pahlavi, Reza Pahlavi, o último Shah do Irã, tá? E um encontro entre ele e o MBS, tá? Que é o príncipe herdeiro da casa saudita que governa a Arábia Saudita, já falamos tanto sobre isso aqui. Tem um ponto em questão, que é a questão do gás natural. Gás natural. Existe um campo de gás natural que envolve uma disputa entre o Irã, a Arábia Saudita e o Kuwait. Existe um campo de gás natural para saber quem é que detém, quem é que pode dominar a exploração de gás natural nessa região, nesse campo de forma específica. Mas veja, já foi um avanço e eu penso que um campo de gás natural não vai ser a maior objeção, não vai ser o maior empecilho, vai ser apenas um detalhe de todo esse acordo, ok? Existe uma questão também, o Irã é declaradamente inimigo número 1 de Israel, o Irã prega a destruição pura e simples do Estado judeu, não reconhece Israel, e Riad, a Arábia Saudita, tem ensaiado uma aproximação com Israel. Dubai e Abu Dhabi já se aproximaram, os Emirados Árabes Unidos. Jordânia, que tem uma relação histórica. O Marrocos, recentemente. O Sudão, pelos acordos de Abraão. Então, essa é uma das perguntas que a gente coloca no ar. Se Irã e Arábia Saudita fizerem as pazes e voltarem a ter uma boa relação de fato, qual vai ser a posição desse bloquinho, essa dupla, em relação a Israel? Será que vai existir autonomia? A Arábia Saudita se aproximando de Israel, reconhecendo Israel, e do outro lado o Irã permanecendo firme, pregando a destruição, a violência naquela região? Essa é uma questão. A segunda questão é sobre a Síria. Síria é uma grande aliada do Irã, o regime do Bashar al-Assad é ligado ao regime iraniano, e a Síria foi suspensa, expulsa da Liga Árabe. Existe uma expectativa de que, se a Arábia Saudita e o Irã voltarem a ter uma boa relação, isso abriria caminho para a Síria, voltar para a Liga Árabe, para dentro desse grande grupo que coordena o mundo árabe como um todo. Tá? A gente vai observar, eu vou trazendo notícia para vocês. Pessoal, segundo ponto de hoje, bem rapidinho por conta do horário, é a expectativa sobre a reunião do BRIC, tá? Ou dos BRICS. Esse termo BRIC, eu já falei aqui, ele foi criado em 2001. 2001 foi criado esse termo BRIC, pela primeira vez por um economista, tá? Ele se referia a Brasil, Rússia, Índia e China como os países que iriam dominar o futuro da governança, da economia ou da geopolítica global. Depois a África do Sul, em 2009, foi incorporada, e aí deixou de ser BRIC e passou a ser BRICS, esse S aí fazendo menção à África do Sul. Aí, resultado, tem a reunião amanhã. O que é que a gente pode esperar? Vão ter declarações do presidente do Brasil, do presidente Lula. Lula, sempre que tem alguma coisa remetendo aos BRICS, ele fala da importância de mudar a geopolítica global e de que o mundo não é mais o mundo do G7 nem do G8 e que o mundo tem que parar para analisar o fenômeno dos países emergentes, liderados pelos BRICS. O que chama a atenção é que a África do Sul é a anfitriã. O presidente da África do Sul disse ontem em Joanesburgo que a África do Sul ela não vai ficar a reboque, ela não vai ficar obediente ao que as grandes economias globais dizem. A África do Sul disse que apoia os apelos para abrir o bloco dos BRICS para receber novos países. São 50 outros líderes convidados, inclusive, só para uma curiosidade, o presidente do Irã foi convidado. O presidente da Indonésia também foi convidado, tá? E aí pelo menos 40 países já demonstraram interesse em entrar para os BRICS. Desses 40, 50 convidados, 40 têm interesse de entrar nos BRICS e 23 apresentaram algum tipo de candidatura. A grande questão é o seguinte: se eles querem de fato criar um bloco econômico forte, capaz de substituir o papel do G7, capaz de substituir até o papel ou essa nomenclatura do G20, eles vão ter que criar critérios. Quem é que pode entrar? Quais são os critérios para entrar? Exemplo, a União Europeia tem critérios. Um dos critérios para fazer parte da União Europeia
é a questão da cláusula democrática, assim como o Mercosul também. Eles já não podem ter cláusula democrática nos BRICS, porque a China não é uma democracia, a China é uma ditadura e é um país fiador, basicamente, do Banco dos BRICS. Tem a Rússia, que faz parte desse bloco, mas encontra-se em guerra contra a Ucrânia. Então, assim, tá todo mundo falando, a família BRICS tem que crescer numa data próxima. Vamos dar boas-vindas aos novos parceiros. Repito, quais são os critérios antes de entrar? Quais são as funções, os deveres? Quais são? Vai ter algum ônus, algum bônus? Qual é o papel de cada país? O Brasil já deixou claro, junto com os outros países, que aceita a expansão, mas antes quer fazer trocas. É mais ou menos assim. O Brasil disse que gostaria de colocar a Venezuela, tá? Péssima escolha, péssima. A Arábia Saudita, e falou mais em um terceiro nome. Só que o que o Brasil quer é apoio para uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil não é membro efetivo do Conselho de Segurança das Nações Unidas, é um conselho antiquado, criado no pós-Segunda Guerra. O Brasil quer uma cadeira fixa. O Brasil quer reformar o conselho, aumentar o tamanho e entrar. Então o Brasil é mais ou menos assim. Eu apoio você entrar nos BRICS, mas eu quero o seu apoio para reformar o Conselho de Segurança da ONU e quero que você vote no Brasil. Eu quero que você coloque o Brasil. A China, ela não quer reformar o Conselho de Segurança. Por quê? Se reformar o Conselho de Segurança, aumentar o Conselho de Segurança da ONU, quem vai entrar além do Brasil é a Índia. E a Índia e a China têm rivalidade histórica, disputam o protagonismo no mundo e na Ásia. Entendem? Então o Brasil quer entrar no Conselho. Eu não vejo o Brasil entrando no Conselho sem a Índia. Entende? Então o Brasil quer usar os BRICS para quê? Para conseguir votos para essa reforma do Conselho. Ao mesmo tempo que a China diz, olha, eu não quero reformar, eu não quero a Índia dentro do Conselho. Então, podem perceber que tudo agora é vaidade e alinhar expectativas. O Brasil quer uma coisa, a China quer outra, a Índia quer outra, a África do Sul, a Rússia, percebe? Então, cada país tem suas exigências e suas divergências. E é isso que a gente vai perceber. Eu tenho a impressão que isso vai ter que ser discutido a portas fechadas. Tem que se ter um documento. Isso não é construído num final de semana ou numa terça-feira, amanhã. Não é. É algo que tem que ser tratado com muita cautela. E eu repito, um dos países em guerra total contra a Ucrânia. Então, pessoal, romantismo. As pessoas são muito românticas, principalmente aqui na internet. Vão crescer, os BRICS vão crescer e vão dominar o mundo. Maior bloco do mundo. Pessoal, menos emoção e mais razão. Eles têm problemas domésticos, cada país, e tem problemas de alinhar expectativas antes de pensar em crescer. Quem vai entrar? Vai agregar o quê? Está entrando por quê? Quais são os indicadores que eu vou levar em consideração? Tem que ter uma régua. Tem que ter uma métrica, não é de uma hora para outra. Vladimir Putin confirmou que não vai. Ele vai mandar o ministro. Vladimir Putin não vai porque existe uma ordem de prisão contra ele, expedida pelo Tribunal Penal Internacional. E como a África do Sul é signatária, a África do Sul poderia ser pressionada a prendê-lo. Apesar de que eu já disse aqui que eu não acredito que a África do Sul iria cumprir nenhuma ordem para prender Vladimir Putin. Ok? Tranquilo? É isso. Só um terceiro ponto, tá? Para registrar. Violência fortíssima no Paquistão contra igrejas cristãs, tá? Várias igrejas foram atacadas no Paquistão. No Paquistão é uma ideia de selva. O que é que acontece? As pessoas usam a questão de fulano desrespeitou o Islã para vinganças pessoais. Acharam um papel, acharam um Alcorão rasgado perto de uma comunidade cristã, acharam um recado contra o Islã, aí um clérigo lá, uma liderança islâmica local, disse que não podiam deixar passar aquilo e enalteceu o povo a atacar essa aldeia. Resultado, milhares de pessoas deslocadas internamente, alguns mortos, igrejas pertencentes à comunidade cristã foram incendiadas e alguns líderes foram presos. Pode muito bem alguém forjar um ataque contra o Islã
Para quê? Para despertar o ódio contra a comunidade cristã local. Não seria a primeira vez. Então, é morte e desespero. Tem assombrado aí a minoria cristã do Paquistão. Foi a Igreja do Exército da Salvação e a Igreja de São Paulo. Os caras entraram lá armados, quebraram tudo, colocaram fogo, enfim, e tudo mais. É uma cidadezinha com 230 mil habitantes, tá? O pessoal lá está bem acuado. O governo do Paquistão, que é um governo muito instável, disse que vai movimentar a polícia para tentar evitar essa violência e tudo mais, tá? Mas é a realidade por hora. Aqui, ó, a Comissão de Direitos Humanos do Paquistão disse que o Estado falhou em proteger suas minorias religiosas e permitiu que a extrema se infiltrasse e apodrecesse na sociedade e na política. Brigas internas. Lembrem, esse radicalismo religioso contra o cristianismo é gerador de voto. Isso dá voto dentro do Paquistão. Isso é coordenado por alguns partidos locais, radicais. É proposital. Entendeu? Então isso acaba encorajando grupos e indivíduos que ameaçam, atacam ou tentam matar o acusado ou qualquer pessoa conectada, incluindo membros da sua comunidade. É isso. É isso aí. Tranquilo, turma. Deu a hora. Deu a hora por aqui. Vamos embora, pessoal. Forte abraço para vocês. Uma semana extraordinária. Tinha dado uma travada, mas está pegando direitinho, né? Vamos embora. Saiu a notícia de que Lula lamentou a ausência de Putin no BRICS, que ele pediu critério para a expansão dos blocos e disse, né? Saiu na Folha, o Ricardo de la Coleta, ele colocou. O presidente afirma que o jornal... Teve uma entrevista a um jornal sul-africano. Ele deu uma entrevista lá ao Sunday Times. Ele disse que seria uma chance de discutir a paz e o combate à desigualdade com o líder russo. Não ia discutir nada. É isso aí. Beleza, turma? Forte abraço. Uma semana extraordinária para todos vocês. Vamos embora trabalhar. Simbora produzir. É pra frente que se anda. Valeu, turma. Fui. Simbora moer.